Janeiro já está chegando ao fim e muitas crianças e adolescentes já estão voltando às aulas. E nesse mês, quando acontece a campanha Janeiro Branco para a conscientização da sociedade em relação à saúde mental, é importante falar sobre uma realidade que ainda é comum entre os jovens e também crianças, o bullying em escolas. A prática impacta diretamente no aprendizado e na vida dos estudantes. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, casos de violência escolar aumentaram 250% em 10 anos. De acordo com um estudo, 40,5% dos alunos ouvidos relataram sofrer bullying em 2019, um aumento de quase 10 pontos percentuais em relação a 2009. E para a gente entender os principais sinais de que os jovens podem estar sofrendo ou praticando algum tipo de intimidação, nós vamos conversar agora com Benjamin Horta, que é pedagogo, diretor-geral da Abrace, criador do programa Escola Sem Bullying. Oi, Benjamin, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde, Daísa. Vamos falar sobre esse assunto importante, esse assunto sério e que precisa ser discutido. Daqui a pouco a gente divide a nossa entrevista em quem pratica, quem sofre, família, mas vamos começar de uma forma geral, Benjamin. Quais são os fatores emocionais, familiares, sociais, culturais que costumam influenciar crianças e adolescentes a praticarem o bullying? Thaís, essa é uma ótima pergunta, porque quando nós estamos lidando com situações de bullying, nós estamos lidando com diversos fatores que levam estudantes a essa prática violenta, né, no ambiente escolar. Então, geralmente, por exemplo, nós temos alunos que possuem talvez uma família disfuncional e que por algum motivo encontram na violência uma forma de aliviar esse sofrimento, de buscar alguma forma de visibilidade. Mas temos também estudantes que, em muitos casos, aprendem dentro da própria cultura a diminuir o outro, a perceber o outro como alguém inferior a ele ou a ela. Então, existem aspectos comportamentais, mas também existem aspectos culturais. E muitas vezes alunos aprendem até mesmo dentro da própria escola a praticar o bullying. Porque se nós temos, por exemplo, um comportamento que acaba repercutindo ou gerando alguma vantagem para os praticantes, o que os alunos no entorno entendem é que esse é um comportamento válido que deve ser repetido. Por isso, a prevenção é tão importante, para que, em um contexto geral, nós possamos estabelecer algumas regras para que os alunos entendam o que é aceitável e o que não é nessa convivência. Benjamin, só para a gente, antes da gente começar, como eu disse, separar os nichos da nossa conversa, para quem está em casa entender, bullying é quando um jovem, ele pratica intimidações, mas de uma forma repetitiva, tipo, quase todos os dias? É isso? Perfeito, exatamente. Daísa, muita gente ainda confunde bullying com outros comportamentos, ou até mesmo com brincadeiras, né? Às vezes, os próprios alunos usam esse argumento, eu estava brincando, e assim por diante. Então, ter essa clareza é muito importante, saber discernir a diferença entre bullying e outros comportamentos. Por exemplo, quando a gente está falando de uma briga, de um conflito, de um desentendimento, a gente está falando de algo pontual, que ocorre talvez uma única vez ou algumas poucas vezes. Porém, no bullying, o que a gente caracteriza como bullying é o seguinte: um aluno está sofrendo bullying quando é exposto repetidamente e durante um período de tempo a um comportamento negativo de um ou mais colegas, e esse aluno que está sofrendo não está conseguindo se defender. Ou porque há um desequilíbrio de poder social ou físico, mas de alguma forma ele está em desvantagem e não está conseguindo se defender. E aí, mais uma vez, eu enfatizo a importância de nós, como adultos, fazermos essas intervenções a favor desses alunos que sofrem, né? Porque essa resposta é uma responsabilidade dos adultos em relação às crianças e aos adolescentes. Então vamos lá, vamos falar da criança e do adolescente que está sofrendo o bullying. Quais são os sinais? Não é mesmo assim? O que os pais, os professores, os responsáveis precisam ficar atentos? Porque essa criança vai dar algum sinal desse incômodo. Quais são os principais sinais, com toda a sua experiência, com todo o seu estudo, você já identificou que as crianças aparentam?
Esses sinais, inclusive, caso nós estejamos falando de alunos que permanecem na mesma escola e talvez já venham desde o ano passado sofrendo bullying, eles vão ficar muito evidentes, inclusive agora, já no início do ano. A gente não precisa esperar que o ano inicie e se estenda para que a gente entenda que o aluno já está sofrendo bullying. Por exemplo, mudanças no comportamento habitual. Então, se era uma criança ou se era um adolescente, por exemplo, mais amável, mais sociável, e aí por algum motivo se torna mais agressivo, se torna mais irritadiço. Então, essas mudanças no comportamento habitual da criança ou desse adolescente, a gente pode também falar sobre um comprometimento da autoestima. Então, a forma como esse estudante começa a se perceber a partir do bullying, começa a ser comprometida, como, por exemplo, muitos começam a acreditar que o problema está na sua aparência, que o problema está no seu comportamento, quando isso não é uma verdade, mas realmente a autoestima se torna comprometida, queda no rendimento escolar, isolamento, inclusive até deixar de realizar atividades que antes gostava, né? Então, observe, talvez esse aluno tinha o costume de chegar em casa da aula e jogar online, ou interagir com seus irmãos, e aí ele começa a agir de forma a chamar a minha atenção em relação a isso. É fundamental que nós fiquemos atentos e que nessa lista de possibilidades, muitos ficam cogitando, tentando entender o que está acontecendo, que o bullying seja inserido nessa lista, né? Que a possibilidade de estar sofrendo bullying, a partir desses sinais, seja identificada pelos pais. Ou seja, existem os sinais e agora eu quero saber quais são os impactos na vida desse jovem, dessa criança. Existem os impactos a curto prazo e a longo prazo, quando a criança começa a sofrer bullying na escola? Existe sim. E essa é uma ótima pergunta, porque quando nós pensamos em bullying, pensamos geralmente nesse impacto a curto prazo, né? Em como a criança vai reagir ali durante o seu período escolar. Mas além desse impacto a curto prazo, o que é extremamente comprometedor, compromete o desenvolvimento, inclusive, biopsicossocial da criança, nós pensamos também nesse impacto a longo prazo, como, por exemplo, adultos que fazem uso e abuso de álcool e outras substâncias, instabilidade no emprego, até mesmo violência doméstica. Então, caso não haja intervenção adequada, essas consequências elas se estendem à fase adulta e também elas se aplicam ao praticante da ISA, porque muita gente pensa que o praticante acaba saindo impune. Mas não. E tem uma pesquisa que eu gosto muito de citar, do Dr. Dan Ovales, que é o pioneiro em estudos sobre bullying no mundo, e ele aponta que alunos que praticaram bullying durante a adolescência têm 4 vezes mais chances de terem pelo menos 3 passagens pela polícia até os 24 anos de idade. Então, ficarmos atentos a esses sinais e a repercussão disso é fundamental. Inclusive, esse ano a gente renovou uma campanha sobre essa mancha do bullying, que é com a Vanish Brasil. Então, nós desenvolvemos um curta junto com a Vanish e também um livro justamente para tratarmos dos sinais, dos sintomas e de como os pais podem lidar com isso de maneira efetiva. Ficou incrível. Entendi. Agora vamos falar desse jovem, dessa criança que pratica o bullying, não é mesmo? Por que muitas vezes acontece isso com os estudantes? É uma tentativa de se inserir no grupo e aí quer chamar atenção e aí acaba apontando o defeito do outro para se fazer ali, né, para se preparar, pertencer a este grupo? Ou é uma criança que também precisa de muita atenção, que pode estar com problemas? Eu costumo dizer que o praticante de bullying, ele é popular, que é o que geralmente a gente vê, né, nos curtas, a gente vê nos filmes, essa popularidade. Mas a questão é que geralmente o praticante ele é popular, mas ele não é querido. Então, muitas vezes, o que eles querem é obter essa percepção da turma e eles não conseguem. Eles acabam encontrando no bullying uma maneira de obter essa validação, de obter essa atenção e de criar dentro dessa bolha, porque eles criam, de certa forma, uma bolha onde aquele grupo específico acaba perseguindo, intimidando o outro e eles se compactuam entre si, né? Mas dentro dessa bolha ele busca essa validação. Mas se nós formos olhar do lado de fora dessa bolha, para o lado de fora dessa bolha, a gente vai entender que tem muitos alunos que parecem gostar do bullying, mas não gostam, e pelo contrário, tem muitos alunos, um número significativo de alunos que querem ajudar, mas acabam não ajudando, mas eles se sentem incomodados, eles desaprovam. Então é importante pensarmos, Daísa, baseado nessa sua pergunta, que eu acho fundamental, pensarmos que nós estamos lidando com uma criança e com um adolescente, mesmo que
sejam praticantes de bullying e que é possível também ressignificar o olhar sobre eles e ressignificar o olhar deles. Nós conhecemos diversos casos de alunos que praticavam bullying porque achavam que era a única maneira de se relacionar com os colegas. E não é. E a partir dessa orientação, quando nós transformamos essa urgência em uma oportunidade formativa para eles, nós conseguimos perceber que eles mudam consideravelmente esse comportamento e até começam a combater o bullying junto conosco. É incrível, assim, termos essas respostas dos alunos. Bom, né? Porque assim, é exatamente isso. Muitas vezes acontece de praticar o bullying para se sentir inserido ou porque já sofreu bullying e aí fica ali com trauma, tipo, como fizeram comigo, eu também vou fazer com o colega, não é mesmo? Então isso tem que ter atenção, tem que ter um olhar cuidadoso. E como que tem que ser esse olhar da escola, dos professores, para que eles interfiram realmente nesses casos de bullying dentro da sala de aula ou na escola? Esse olhar ele precisa ser extremamente cuidadoso e essa abordagem precisa ser sistematizada. O que eu gosto de dizer é que, geralmente, nós vemos ações pontuais ao longo do ano, como, por exemplo, no Dia Nacional de Combate ao Bullying, que é o dia 7 de abril, ou no Dia Mundial de Combate ao Bullying, que é o dia 20 de outubro. Mas, no dia 21, se nós não tivermos essa intenção de estendermos ao longo do ano esse trabalho, no dia 21 ou no dia 8 de abril a gente vai ter problemas sobre bullying do mesmo jeito. Então, é importante que, em primeiro lugar, a gente entenda que é ao longo de um ano inteiro que esse trabalho é desenvolvido, ele precisa ser pensado a longo prazo. Em segundo lugar, toda a comunidade escolar precisa estar envolvida, sejam pais, sejam colaboradores, professores, até mesmo aqueles que não têm um cargo ali na escola relacionado à educação, mas que são talvez da zeladoria ou da parte da alimentação, mas que exercem de alguma forma uma função ali dentro e podem ser os olhos da coordenação ou da orientação em locais onde os professores não transitam. Então, a grande ideia é que nós possamos envolver o maior número possível de pessoas que compõem essa comunidade escolar e que nós façamos esse alinhamento preventivo. Então, que pais, colaboradores, alunos entendam o conceito de bullying, entendam como responder, entendam quais são os sinais de alerta e, principalmente, daí entendam, que alunos entendam que quando eles estão sofrendo bullying, eles estão tendo um direito fundamental violado, que é o seu direito à integridade física, psíquica, emocional. Então, quando eles começam a entender isso, até colegas que sofriam do próprio, entre aspas, amigo, começam a reivindicar e se posicionar e desenvolvem um senso de dignidade própria. Então é fundamental isso, que a nossa prioridade máxima, que a gente possa se esforçar para que a nossa prioridade máxima seja garantir os direitos dessa criança e desse adolescente no ambiente escolar e também fora dele. E assim que a família identifica que a criança ou jovem está sendo vítima, como que ela tem que agir? Ela tem que procurar a escola imediatamente. A conversa dentro de casa, ela é muito importante, buscar sempre, claro, né? Ter essa confiança, esse laço, esse elo com o filho, né? O responsável, para conseguir entender realmente quais são os sentimentos dessa criança. Como que a família deve agir ao identificar o bullying? Ótima pergunta. Eu costumo dizer que o bullying é um comportamento que, como ele envolve desequilíbrio de poder, ele envolve medo. Então, quem está sofrendo está, infelizmente, em uma posição de muito medo. São muito amedrontados. Então, quando eles conseguem vencer esse medo, superá-lo e contar para alguém, é fundamental que, em primeiro lugar, a gente os tranquilize, porque os ajude a redimensionar o problema. Porque para essas crianças e para esses adolescentes, talvez o problema seja muito maior do que para nós adultos, né? Nós temos a percepção de que nós vamos conseguir resolver junto com eles. Então, tranquilizá-los, redimensionar o problema, mas principalmente ter essa postura de acolhimento, de procurar ouvir o que está sendo dito, de procurar acolher, de procurar entender que essa pessoa, esse estudante está enfrentando um momento de profunda dor, de profunda angústia e que, principalmente, a partir daí, a gente possa acender essa esperança dizendo, olha, obrigado por ter me contado, agora nós vamos poder resolver isso juntos, nós vamos precisar dar alguns passos aqui juntos, mas todos são a fim de solucionar esse problema. Então, esse passo a passo, ele precisa ser dado gradativamente, para que não aconteça o seguinte, muitos contam e dizem, eu estou te contando, mas por favor não conte para ninguém, ou por favor não procure a escola, o que é normal devido a esse medo, né? Então, tranquilizá-los, confortá-los e obter
o maior número possível de informações nessa conversa, como, por exemplo, há quanto tempo tem acontecido, quantas vezes acontece por semana, por dia, em quais locais, quais as formas, se é verbal, se é físico, se é social, né? Na Lei Federal 13.185 de 2015, nós temos ali as formas de bullying tipificadas e, a partir daí, procurar imediatamente a escola. Eu falo imediatamente, não espere uma semana, não espere um mês, mas procure imediatamente, porque a gente está lidando com a dor e o sofrimento de uma criança e de um adolescente. Então procure, leve essas informações e solicite que a escola imediatamente utilize o protocolo que ela possui, caso possua, para lidar adequadamente com esse problema. Lembrando que, quando nós estamos lidando com uma situação de bullying, é diferente de estarmos lidando com um conflito. Então ali não cabe só uma mediação, é preciso que separadamente a gente converse com quem sofreu, com quem praticou e assim por diante. Mas solicite à escola que os encaminhamentos sejam feitos e não só a escola, caso necessário, vá além, procure essa rede de apoio que as famílias possuem, que as escolas também possuem, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia da Infância e Juventude e assim por diante. E quais ações, Benjamin, assim, na prática, quais ações de prevenção ajudam a reduzir o número de casos? A escola tem que ter esse assunto, tem que falar sobre esse assunto claramente, levar palestras para os alunos. Quais são as ações que ajudam a reduzir mesmo o número de casos de bullying dentro das escolas? Perfeito, eu gostei como você falou do claramente, porque às vezes essas práticas, elas ficam muito implícitas no dia a dia, e elas precisam realmente ficar mais explícitas. A gente precisa falar abertamente sobre esse tema no dia a dia, no cotidiano escolar. E é justamente quando a gente começa a abordar isso com essa abertura, que a escola dá essa abertura pra gente, que nós começamos a ver os problemas vindo à tona, o que é muito positivo, e vemos que os alunos começam a se sentir mais à vontade para pedir ajuda e etc. Então, existem por exemplo, no nosso trabalho no Escola Sem Bullying, existe uma lista de ações, propostas, de componentes que dentro de um ano são estabelecidos, mas que, se eu puder dar uma ênfase aqui, eu enfatizaria a participação dos pais, para que os pais estejam conscientes desses sinais de alerta, para que saibam o que é bullying e o que não é, e para que os pais tenham uma participação ativa nesse trabalho preventivo. Em segundo lugar, a formação dos professores. Muitos professores querem ajudar, muitos professores têm essa postura do cuidado, mas o dia a dia acaba os consumindo. Então, quanto melhor capacitados, melhor eles conseguirão lidar com essas demandas, fazer essa intervenção e ter uma gestão da sua sala de aula. E, em terceiro lugar, que a escola tenha políticas institucionais bem estabelecidas. Que quando o professor fizer uma intervenção, que a própria instituição esteja ali apoiando esse professor e que essas abordagens elas estejam muito bem alinhadas com essa instituição de ensino. Então, essa dimensão ela é fundamental para que os pais até entendam não só esse alinhamento acadêmico, mas um alinhamento moral, né? Quais são as regras que regem a nossa instituição e como a gente lida com questões relacionadas a bullying aqui. Então, essa postura precisa ficar clara ao longo do ano e, principalmente, Thaís, um outro ponto aqui, e para mim é o highlight, assim, é o que mais chama atenção ao longo do nosso ano, a possibilidade de conversarmos com os estudantes, de realizarmos rodas de conversa, de turma em turma, conversarmos, ouvirmos, abordarmos temas relacionados ao bullying, não só bullying, mas temas relacionados, como, por exemplo, convivência, questões relacionadas à solidão que eles enfrentam na adolescência, e assim por diante. E é nesse momento em que nós notamos que muitos conseguem encontrar uma voz, e não só isso, mas eles conseguem encontrar um local de pertencimento e de acolhimento. É como se a escola retornasse à sua proposta original, que é não só aprender conteúdos, mas é aprender também a conviver. E, Benjamin, muitas escolas já voltaram hoje, outras voltam até o fim dessa semana, muitas no início da semana que vem. E o nosso bate-papo aqui foi marcado para hoje, né, nesse comecinho de retorno às aulas, exatamente para isso. Você acha que este fim de férias é importante para essa proximidade familiar, é um bom momento para falar sobre bullying dentro de casa, já que as aulas já estão para começar ou já começaram hoje? Então, assim, essa proximidade é um bom momento já para falar com os filhos, com as crianças, antes desse retorno? É um ótimo momento. Eu costumo dizer, ano novo, materiais novos, talvez, né? Porém, infelizmente, esse comportamento não é uma novidade para muitos. Então, falarmos sobre esse momento, sobre esse comportamento nesse momento, acho que é uma estratégia muito eficaz
para prepararmos nossos filhos para que eles possam reagir, para que eles possam lidar adequadamente com essa forma de violência que é o bullying. E, Daísa, não só falando sobre a perspectiva de famílias de alunos que talvez sofrem ou tenham sofrido, ou que talvez sejam praticantes de bullying, mas até de espectadores, de alunos que estão ali ao redor do que está acontecendo e acabam vivendo a angústia de ver um colega sendo maltratado com frequência, né? Como eu disse aqui ao longo da nossa conversa, muitos discordam e acabam não fazendo nada. A maioria é composta por esse grupo de espectadores. Então, se nós começarmos a encorajá-los, a incentivá-los e a orientá-los a como ajudar o colega, e ajudar o colega que sofre não é necessariamente pular de cabeça no problema, mas é às vezes reportar alguém, às vezes acolher essa pessoa no seu grupo, quando os grupos forem divididos para um trabalho. Então, pensarmos nesses três grupos. Talvez meu filho sofra bullying, então eu vou orientá-lo a pedir ajuda. Talvez meu filho seja um possível praticante, então eu vou orientá-lo em relação às normas e às minhas expectativas sobre o comportamento dele. Mas talvez o meu filho ou minha filha sejam alunos que presenciam, que estejam se sentindo impotentes. Talvez eu possa conversar com eles também e oportunizar essa sensibilidade para ajudar o colega e para fazer algo a respeito disso. Então, acho que ampliar esses grupos é fundamental também para que as famílias entendam quem é quem aí, né, nessa dinâmica. Excelente, perfeito, Benjamin Horta, muitíssimo obrigada por todas as informações que a gente tem encorajado aí as crianças também, os pais, neste retorno ao ano letivo de 2026. Volte sempre aqui ao Hora News. Muito obrigada por todas as informações, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, contem sempre conosco. Volte sempre. Obrigada.